Nos anos de 1992 e 1993, havia uma verdade absoluta na Fórmula 1. Ninguém batia a Williams. A Williams não tinha apenas o carro mais rápido do grid. Era uma categoria separada. Um carro que auxiliava a pilotagem como jamais existiu. O carro que conseguiu tirar a importância da qualidade do piloto como nenhum outro. Em 32 corridas nesse período, ela havia saído na pole 30 vezes. Um carro que frequentemente andava 2 segundos mais rápido que a segunda força do grid. Uma diferença que nenhuma outra equipe dominadora conseguiu atingir. E mesmo com um carro com 80 cavalos a menos e sem tantos recursos eletrônicos, quem foi o único piloto capaz de desafiar essa máquina? Ayrton Senna. Exatamente, pessoal, nesse período o maior rival de Ayrton Senna não era Mansell, nem Alain Prost ou Michael Schumacher, era esse carro que parecia de outro mundo. E foi exatamente o Senna que tirou essas únicas 2 poles da Williams. Hoje vocês vão saber como isso aconteceu em uma delas, na que é considerada a pole mais improvável de todos os tempos. O dia que o gênio bateu a máquina. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva e já curte o vídeo para nos apoiar a continuar fazendo conteúdos. Agora bora para a história. Antes de entrar na volta em si, precisamos estabelecer uma coisa com clareza. A Williams era projetada por Adrian Newey. Um engenheiro conhecido como o mago da engenharia e que todo mundo sabe, construiu as Red Bulls de Vettel e as de Verstappen. Em 1993, Newey tinha em mãos algo que não existia antes e não existiu depois, liberdade técnica quase ilimitada, uma fábrica com orçamento enorme e o melhor motor da categoria. O resultado foi o melhor carro da história da Fórmula 1, um carro com suspensão ativa que lia a pista em tempo real. Não era uma suspensão que absorvia impacto. Era uma suspensão que antecipava o impacto. Sensores enviavam dados para o computador central, que ajustava a altura do carro milissegundo a milissegundo para manter a aerodinâmica perfeita, independente das ondulações do asfalto. Enquanto todos os outros carros do grid lutavam para encontrar equilíbrio em cada curva, a Williams surfava no asfalto num flow que nunca foi visto algo semelhante. O motor Renault V10 entregava em torno de 780 cavalos. O controle de tração era tão refinado que os pilotos podiam acelerar dentro das curvas sem qualquer risco real de perder a traseira. Havia até um ajuste aerodinâmico ativado nas retas para reduzir arrasto no momento certo. Todos do meio do automobilismo chegaram a um consenso comum. A Williams era imbatível. Senna pilotava a McLaren com um motor Ford. Isso significava, na prática, aproximadamente 80 cavalos a menos que o Renault da Williams. Em uma classificação onde cada décimo de segundo é importantíssimo, 80 cavalos não é uma desvantagem. É um abismo. Para você entender a escala, em pistas de alta velocidade como Silverstone ou Spa, a Williams colocava 1,5 segundos, às vezes 2 segundos, sobre a McLaren de Senna na classificação. Todo mundo que acompanha a Fórmula 1 sabe que 1,5 segundos na categoria é uma humilhação, ainda mais, levando em consideração que a McLaren oscilava entre segunda e terceira força do grid, com Benetton e Ferrari. E os números da temporada não deixavam qualquer margem para interpretação. Alain Prost, pilotando a Williams, conquistou 13 poles em 1993. Damon Hill, o companheiro de equipe de Prost, fez mais 2. 15 poles para a equipe. Em 16 corridas. Quando Hill sentou naquele carro e começou imediatamente a fazer poles e ganhar corridas, ficou claro que a máquina havia superado o piloto de longe. O carro não precisava de um gênio. Ele compensava o piloto. Não desmerecendo Hill, mas ele nunca foi piloto para andar na frente do Ayrton Senna e Michael Schumacher. E qual foi a única corrida do ano onde a Williams não saiu na frente? Adelaide. A última da temporada. Adelaide era diferente de tudo que a Williams havia enfrentado naquele ano. Não era um autódromo com asfalto nivelado e margens para corrigir erros. Era uma pista de rua. Ondulada, estreita, com muros próximos e zebras altas em ângulos que nenhum software capturava com precisão. O tipo de circuito onde dados históricos ajudam menos, e reflexo imediato importa mais. E havia um ponto que raramente recebe a atenção que merece: a suspensão ativa da Williams era programada para ser eficiente dentro de padrões previsíveis. O computador atuava com base em algoritmos desenvolvidos a partir de dados coletados. Quando a pista entregava algo fora do padrão calculado, havia uma fração de tempo entre a leitura e a resposta. Adelaide tinha irregularidades que nenhum sensor previa com perfeição. Senna pilotava diferente. Ele atacava as zebras como ninguém. Freava mais tarde, deixava o carro deslizar até o ponto certo, levando o carro a um limite que nenhum outro piloto estava fazendo. A McLaren era instável comparada às Williams. Ele sabia disso. E transformava essa instabilidade em velocidade nos lugares onde a Williams, pelos muitos recursos eletrônicos, era travada demais. O carro que pensava demais às vezes era lento, onde o instinto de um piloto como Ayrton era rápido. Mas no meio disso Ron Dennis enviou uma mensagem pelo rádio dizendo: "Volte para o box devagar. Você vai ficar sem combustível." Exatamente, pessoal. Ayrton Senna estava prestes a ter uma pane seca no meio da volta rápida.
Só que por sorte o rádio estava estragado e ele não ouviu seu chefe de equipe e continuou acelerando o máximo que podia cruzando a linha de chegada com o tempo de 1 minuto 13 segundos e 371 décimos, sendo o mais rápido da sessão por 436 décimos, quase que meio segundo de vantagem, para o supercarro da Williams que era do tetracampeão Alain Prost. O futuro campeão, conhecido por ter sido um piloto rápido, Mika Häkkinen, estava com a mesma McLaren de Ayrton, ficou em quarto, logo após as Williams e anotou o tempo de 1 minuto, 14 segundos e 546 décimos. Mais de um segundo mais lento que Senna. Para você ter uma noção, se compararmos Max Verstappen e Pérez, quando foram companheiros de Red Bull, foi comprovado que existia uma diferença técnica enorme entre os dois. A maior vantagem que Max conseguiu sobre Pérez em volta rápida foi de 1 segundo e 313 décimos. Pérez que nunca foi um piloto que mostrou condição mínima para lutar por um título. Agora voltando para 1993 em Adelaide, o futuro heptacampeão mundial Michael Schumacher tinha o mesmo motor Ford de Ayrton Senna, andava numa Benetton que brigava para ser a terceira força do grid junto com McLaren e Ferrari. Ele foi o quinto colocado, anotando o tempo de 1 minuto, 14 segundos e 554 décimos. Praticamente 1 segundo e 2 décimos mais lento que Senna. Vocês compreenderam o tamanho desse feito? Meio segundo abaixo de um carro que facilmente era 1 segundo e meio mais rápido e estava sendo guiado por um piloto do tamanho do Prost. Essa é conhecida como a pole mais improvável da história. Por isso esse dia foi o dia que o gênio venceu a máquina. O recorde de sequência de 24 poles consecutivas da equipe havia terminado, mas até hoje não foi batido. Se Senna não tivesse feito aquela volta, a contagem continuaria, fazendo dessa marca ainda mais difícil de ser batida. Pelas 3 primeiras corridas de 1994, com o próprio Senna já pilotando pela Williams, a equipe voltou às poles. A sequência teria chegado a 35 ou mais levando em consideração que Senna já tinha interrompido uma sequência em 92. Um número que provavelmente nunca seria alcançado por nenhuma outra equipe na história. Parou em 24. Por causa de uma volta. Num circuito de rua. Com um carro inferior. E o mais assustador é que, além dessa sequência, era a diferença próxima a 2 segundos que as Williams colocava a cada volta sobre as principais equipes adversárias. A equipe de Frank Williams havia transformado o ato de pilotar num processo parcialmente automatizado, e isso havia funcionado durante uma temporada inteira contra todos os outros pilotos da categoria. Senna encontrou os limites dos softwares e não só desafiou como venceu a máquina de uma forma que nenhum outro piloto conseguiu fazer. Isso num grid que tinha um heptacampeão mundial, um tal de Michael Schumacher. Se curtiu mais essa história, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Se ainda não assistiu os que já foram feitos, aproveita os vídeos na tela. Um grande abraço e até a próxima!